Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o Campeonato Mineiro e também tentar fazer uma análise aí um pouco do atual momento aí do futebol que a gente está enxergando aí. Não vou dizer de forma mais geral dos times aqui de Minas Gerais, mas eu acho que é algo que está acontecendo a nível nacional, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente tem aí o Campeonato Mineiro 2025, que chegou na rodada 2, com os times aí da capital aí estreando, né? Todos já jogaram, e inclusive Cruzeiro e Atlético fizeram uma pré-temporada nos Estados Unidos, o Atlético ainda está com o time reserva, mas o campeonato já está rolando aí, já está acontecendo aí, tem muita coisa para a gente comentar. Bom, antes da gente falar do campeonato, dos jogos, eu queria comentar aqui sobre a fórmula do campeonato. Ele agora tem 12 participantes, há muito tempo aí já que tem 12 participantes, mas recentemente essa fórmula do campeonato ela deu uma mudada, né? O campeonato agora está sendo dividido em 3 grupos de 4 times, e aí esses 4 times de cada grupo vão enfrentar o grupo, as equipes dos grupos adversários, né? Então não vão enfrentar ali as equipes do próprio grupo, e aí se classificam os melhores de cada grupo e o melhor colocado geral, o melhor segundo colocado geral se classificam, né? Outro detalhe também que teve de mudança aí nessa fórmula do campeonato, que agora, mesmo que o time tenha classificado lá em primeiro lugar geral, o segundo, né, vamos dizer, quem for enfrentar ele que estiver numa posição inferior, né, não tem mais aquela vantagem do empate, né? Então os jogos, quando terminarem empatados, eles vão ser decididos nos pênaltis. E também vão ser em 2 jogos, né? Então as semifinais aí vão ser 2 jogos, né? Não vão ter mais aquela questão de ser um jogo apenas, né? Bom, eu não vou entrar em detalhe aqui sobre essas mudanças, se é bom ou se é ruim. Acho que essa discussão aqui no Brasil ela já está até um pouco enfadonha. A gente sabe que os campeonatos estaduais, muitos deles não têm uma receita suficiente para os clubes. De forma geral, eles dão prejuízo para os clubes, mas existe uma certa política, porque quem elege o presidente da CBF são as federações, e as federações, consequentemente, né, ou por mérito, por bônus, não sei qual que é o critério que eles utilizam, eles recebem um valor mensal, né, não sei se é mensal ou anual, mas tem um valor, um vencimento que eles recebem da CBF. Então, se torna meio que um ciclo vicioso, né? As direções das federações estaduais apoiam o diretor da CBF, e a CBF, consequentemente, dá lá um cashback, dá lá um pagamento, uma mesada para essas federações se manterem. Mas, de forma geral, o que a gente tem aqui no Brasil, um campeonato paulista mais organizado, onde os clubes grandes ali, né, falando daqueles de maior torcida, né, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, recebem ali aproximadamente 40 milhões, então se torna mais atrativo a disputa. Nos outros campeonatos é aquela história, né? É uma coisa que às vezes ali atrasa, né, a preparação para as competições mais importantes. Bom, eu vou falar aqui das equipes aqui. Eu vou começar falando do Atlético Mineiro. O Atlético fez 2 jogos, né? Um contra o Aimorés na estreia, empatou 1-1. O Aimorés é estreante aí no Campeonato Mineiro, o time lá de Ubá. Acho que é a primeira vez que eles estão disputando. E depois eles fizeram um jogo no Mineirão contra o Democrata. O Atlético está reformando o seu estádio, o gramado, está trocando para gramado sintético, né? Infelizmente. Então, está fazendo esse jogo, fez esse jogo no Mineirão. Então, o Atlético aí teve 2 empates, né? 1-1 fora de casa e 1-1 no Mineirão. Lembrando que o Atlético está jogando com um time praticamente júnior, né? Porque o time sub-20, né? Hoje a gente nem usa mais essa palavra júnior, né? Sub-20 aí do Galo.
porque o time principal ainda está fazendo o Florida Cup, né? Ainda está disputando lá o torneio na Flórida, né? Que também, no final das contas, é uma coisa bem sem sentido que ficou esse Florida Cup aí para essas equipes brasileiras, né? Pode até ser que tenha a questão da divulgação das marcas e tal, mas enfim, bem sem sentido. Aí a gente teve o Cruzeiro, né? Que fez 2 jogos também. No primeiro jogo venceu o Tombense por 1-0. E esse jogo foi tipo um dia depois do que eles chegaram, né? Tipo, o Cruzeiro chegou no sábado em Belo Horizonte, no domingo já fez esse jogo, né? Então foi assim, muito em cima, não jogou com o time titular. E aí o segundo jogo eles fizeram lá em Brasília, né? No estádio Mané Garrincha, contra o Atlético, mando do Atlético, né? Que decidiu fazer o jogo em Brasília para arrecadar um pouco mais. E aí o Cruzeiro perdeu por 1-0 esse jogo. Nesse jogo aí já tinha mais titulares ali em campo, né? E essa derrota do Cruzeiro aí foi assim, não jogaram bem, né? E o Cruzeiro estava ali praticamente com seu time titular, né? Acho que o Gabigol foi poupado, mas ali estava com o time praticamente titular. E o time não conseguiu render aquilo que se espera. É evidente, está muito no começo ainda do campeonato, muito no começo ainda da temporada, tem muita coisa para acontecer, mas de fato o que a gente tem visto, eu já comentei aqui em outros vídeos, que essas contratações do Cruzeiro, elas podem não obter aquele resultado que os torcedores esperam, né? Eu não vou dizer nem que a diretoria espera, porque ali eu considero que são pessoas ali que são mais capacitadas, que têm em mãos o dinheiro, a capacidade de fazer o investimento, estão sabendo o que estão fazendo e sabem muito bem onde querem chegar. E daí, se os objetivos são diferentes daquilo que o torcedor espera, paciência, né? Mas enfim, já que o Cruzeiro é uma SAF, é uma empresa, né? É o que a gente deveria acreditar. Mas de fato o que a gente está vendo é que a coisa não está indo muito bem ali, e está sendo muito contestada, né? A gente viu ali que teve uma falha do goleiro Cássio, e são jogadores ali que não eram titulares nos seus clubes, eu digo aqueles que foram as principais contratações. Eu já falei aqui em outros vídeos e acredito que o Cruzeiro melhorou bastante o elenco quando se compara com os anos anteriores, né? Talvez seja o melhor elenco ali dos últimos anos, mas ainda muito distante de ser um elenco top 1, top 2, top 3, top 5 ali do Brasil, né? Tendo em vista hoje o nível que está aí o futebol brasileiro de arrecadação e de jogadores, né? A gente pensar em Flamengo, Palmeiras, que são as principais equipes aí na atualidade, né? A gente está falando de uma arrecadação de bilhões, então o poder de investimento deles é muito alto. Cruzeiro a gente está vendo fazer investimentos altos, mas não tem uma perspectiva de retorno, né? A gente só está vendo eles colocarem ali o dinheiro. E muitas vezes também contratações ali muito midiáticas, né? Como é o caso aí do Gabigol, do Dudu, o próprio goleiro Cássio, né? O Fagner, né? Que, como eu estava dizendo, eram jogadores que não estavam sendo titulares nos seus clubes anteriores, jogadores que já tiveram momentos de glória, já foram grandes jogadores importantes em outros momentos, mas no atual momento eles ainda estão devendo, vamos dizer assim, né? E vão precisar provar o seu valor lá no Cruzeiro, que ainda não tem perspectiva assim, de que a coisa vai acontecer de forma natural, né? Bom, e aí o que eu queria trazer para essa discussão aqui, né, a questão, a gente vê ali o Atlético, né, que é uma equipe que também é uma SAF, uma equipe organizada, e a gente vê que quando o Cruzeiro vai enfrentar uma equipe que é um pouco organizada, tem dificuldades. E é o que está acontecendo hoje aqui no futebol brasileiro, né? Uma equipe que subiu da C para B, né? Ali tem uma estrutura organizada ali e consegue montar um time bastante competitivo. Então o que a gente vê é que o futebol, de certa maneira, ele se nivelou ali, né, principalmente a questão física, né? Então é muito difícil vencer algumas equipes ali que jogam de forma organizada se você não tem nenhum cara que é talentoso, nenhum cara que consegue fazer essa diferença. Bom, eu já falo de novo sobre esse assunto, eu vou comentar aqui sobre o América, que também venceu
a última partida por 7-0 em cima do Pouso Alegre, e no jogo de estreia empatou 2-2 com o Uberlândia, jogando fora de casa. E aí a gente vê que no finalzinho do jogo teve um gol muito polêmico lá no jogo de estreia do América. Talvez o América poderia ter saído ali com a vitória, né, o 3-2, mas teve um gol anulado no finalzinho que, na minha opinião, não foi falta, né? O juiz deu falta, inclusive tinha VAR, e ele não chamou no VAR e simplesmente anulou o gol do América. Então, na minha opinião, foi um gol anulado de forma equivocada. O América poderia ter conquistado 2 vitórias. Bom, então o que eu analiso nesse momento aí do futebol, tanto em Minas Gerais como no Brasil de forma geral, que a gente vê aí que a coisa é muito nivelada, é muito difícil você vencer uma equipe hoje no futebol, porque existe um equilíbrio físico muito grande. O futebol hoje é um esporte extremamente físico, de contato intenso, né? Então não se tem mais espaço, né, ali no jogo para aqueles jogadores que são muito leves, que não conseguem ali suportar um contato mais forte. É evidente que isso atrasa o ponto de vista técnico do jogo, né? O jogo poderia se torna um jogo feio de assistir, né? Dentro daquilo que a gente conhece aqui no futebol brasileiro, né? De jogar bonito, de toque de bola. Futebol sul-americano, vou dizer assim, né? Na Argentina também se joga dessa maneira, mas se caminhou dessa forma, né? Então a gente vê hoje que você pega aí equipes que são organizadas, como eu citei aqui o exemplo do Atlético. Se a gente pegar também o América, que não é uma equipe que tem um investimento de Cruzeiro e de Atlético, mas que está muito bem organizada. O técnico começou um trabalho agora, um técnico jovem, tem uma perspectiva de jogar para frente, então aquilo ali faz com que o time jogue de maneira bem ofensiva, né? Então consegue disputar ali de igual para igual com grandes equipes. Então, quando você não tem ali aquele talento, aquele cara que tem um diferencial, realmente é difícil vencer as partidas, né? E daí você pega, por exemplo, o Botafogo do ano passado, tinha vários bons jogadores, né? Como o Luiz Henrique, o Almada, né? Então aquele cara que conseguia quebrar linhas, né? O Palmeiras também tem bons jogadores, né? O Flamengo, né? Então esses times conseguiam ali fazer a diferença de alguma maneira, né? Conseguiam ali vencer. O próprio Atlético Mineiro ali tem o Hulk, tem o Paulinho, né? Tinha o Paulinho no ano passado e conseguia fazer com que as vitórias acontecessem. Agora a gente está vendo uma dificuldade aí das equipes, haja vista aí o Cruzeiro. A gente está vendo também o Mirassol lá no Campeonato Paulista, que vai disputar a Série A esse ano e que também tem essa perspectiva. É um elenco modesto, não é um elenco milionário como é o elenco dessas grandes equipes aí do futebol brasileiro. No entanto, faz jogos competitivos e tem condição de avançar. Então, de maneira geral, o que eu analiso é o seguinte: não existe mais aquele espaço para o amadorismo, para a mídia ali dentro do futebol, né? Esse time do Cruzeiro muito midiático, cheio de estrelas, jogadores que podem acontecer ou podem não acontecer. Então não existe mais isso, o cara não vai tremer ali porque o Gabigol está do outro lado, porque o Dudu está do outro lado, né? Então se o Dudu der mole ali, os caras vão tomar a bola dele e vão vencer o jogo, né? É o que a gente viu ali contra o Atlético. Bom, essas foram as minhas impressões dessas primeiras rodadas. Acho que vai ser uma disputa intensa aí, porque a gente está vendo que o América tem um time bastante competitivo, que pode surpreender, e tem a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. O Atlético é o atual pentacampeão, o Cruzeiro fez essas grandes contratações aí, investiu pesado, e está na seca aí por algum título, né? Então eu acredito que esse Campeonato Mineiro vai ter uma disputa bem intensa aí, principalmente nas semifinais, né? Com tendência aí de ser Cruzeiro, Atlético, América e Atlético aí. Não sei em qual ordem, né? Quem vai ficar em primeiro aí geral, mas acho que essas serão as 4 equipes aí que são melhores, né? E que vão ter chances aí de estarem disputando essa semifinal e, consequentemente, o título. Bom, eu fico por aqui. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião. Um abraço a todos e até a próxima.